Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Teologia. Até aqui nós temos visto um pouco da Reforma Protestante, na última aula vimos a Reforma Radical, vimos também um pouco da Reforma Magisterial e por meio da vida de Lutero, de Calvino, e como esses nossos irmãos do passado influenciaram a transformação, aquilo que eu gosto de chamar de o maior avivamento que já aconteceu na história da Igreja, que foi aquilo que começou, teve o seu início no século XVI, não é? Vimos também um pouco sobre como a teologia se desenvolveu na Idade Média, como ao longo desse período o Senhor levantou alguns irmãos e eles experimentaram o conhecimento teológico por meio de uma espécie de renascimento da teologia antiga, daqueles que foram os pais da igreja, daqueles que estiveram no início do movimento cristão, agindo principalmente com a formação da base, de fato, daquilo que foi o cristianismo, né? Lançando os fundamentos e que acabou por influenciar bastante aqueles que vieram depois deles. E vimos, então, aqueles que vieram antes deles, desses da Idade Média, esses místicos, esses teólogos também escolásticos, que foram os pais da igreja, aqueles que foram orientados ou pastoreados pelos próprios apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo e que, de alguma maneira, acabaram por lançar as bases sobre o fundamento dos apóstolos, a base sobre o que toda a teologia acabou se desenvolvendo tempos depois. O que nós encontramos nesse período também, de um modo muito especial, é a confecção dos grandes credos apostólicos, não é? Das grandes confissões ou documentos credais que definiram, digamos assim, o que é central na fé cristã. Hoje, quando nós olhamos para aquilo que é básico na fé cristã, aquilo que é central na nossa fé, aquilo que não pode ser negociado, aquilo que, se for abandonado, faz com que a pessoa se torne uma herética mesmo, né? Como é que você sabe se uma pessoa está cometendo heresia ou não? Via de regra, é quando você encontra nessa pessoa alguma ruptura com aquilo que é central na fé cristã. E a gente vai descobrir isso justamente olhando para os reformadores, para os teólogos escolastas da Idade Média, para os místicos também espirituais e principalmente para os pais da igreja, para os documentos dos pais da igreja. Muito bem, tendo tudo isso em mente, eu gostaria de ver com vocês nessa aula de hoje um pouco sobre a Reforma Anglicana. E não só a Reforma Anglicana, mas também o movimento puritano e como o movimento dos puritanos acabou por desenhar ou definir tudo o que a gente vive hoje. Quando nós pensamos em reforma protestante e em história da igreja, e a gente fala da idade moderna, antes da gente entrar na idade contemporânea, é importantíssimo que a gente defina os puritanos, porque foram eles que definiram a contemporaneidade da igreja. A igreja hoje é o que é, de certo modo, pela grande influência dos puritanos. Foram eles que desenharam aquilo que hoje são as denominações. Querendo ou não, planejadamente ou não, foram eles que definiram as denominações, tais como elas hoje são conhecidas, mas sobre isso a gente vai ver ainda um pouco mais para frente nessa aula também. Portanto, eu quero começar falando da Reforma Anglicana. Até aqui, então, num rápido panorama, o que nós vimos foi o seguinte: nós temos o Novo Testamento, ano zero, digamos assim, o primeiro século. E aí no primeiro século nós temos o cristianismo em formação, a igreja expandindo, as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vemos no segundo século, no terceiro século, até o sexto século, aquilo que é chamado de igreja antiga ou igreja primitiva, e a maneira como o Senhor usou essas pessoas para responderem diante das heresias, a definirem aquilo que é central na fé cristã, como eles copiaram e divulgaram aquilo que o Espírito Santo mostrava a eles como sendo o texto inspirado da Sagrada Escritura e como eles também, por fim, acabaram sendo usados pelo Senhor para lançar o fundamento daquilo que veio a ser o catolicismo medieval e depois também a própria Reforma Protestante, porque todos beberam na fonte dos pais da igreja. Ainda hoje bebemos nessa fonte, né? Lemos as escrituras com os pais da igreja, procuramos interpretar muitas coisas que os hereges ainda hoje insistem em afirmar, como, por exemplo, que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, que a salvação pode ser pelas obras e não só por meio da fé, que na verdade podem existir outros deuses, que talvez Jesus Cristo nunca foi crucificado, que Jesus não nasceu de uma virgem, que Jesus nunca ressuscitou e nem há necessidade de sua ressurreição, e outras coisas assim que eram questionadas. Outra coisa também, que o Espírito Santo, na verdade, ele não é uma pessoa, ele é uma força, uma energia, uma luz
uma coisa que você sente, mas não uma pessoa, não é que pensa, que fala, que sente, que tem gemidos inexprimíveis, que se entristece, que se alegra, como a Bíblia diz que ele é uma pessoa, não é? Um ser pessoal, com vontade, com pensamentos, com ações, com sentimentos, não é? A Bíblia coloca sentimento, inclusive, nele. Por exemplo, eu não digo que uma mesa tem sentimento, por isso uma mesa não é uma pessoa, não é um ser pessoal. Quando a Bíblia apresenta o ser do Espírito Santo, o ser do Filho, o ser do Pai, a Bíblia nos apresenta seres pessoais. Por isso nós falamos que são 3 pessoas em um único Deus. 3 pessoas que subsistem eternamente em um só Deus. Ele é um único Deus, ok? Mas são 3 pessoas que ao longo de toda a eternidade atuam na criação, na redenção e, por fim, na consumação. Portanto, nós temos esse período inicial, quando nós viramos do século 7 para o 8, 9, mas nem tanto, mas mais do 6 para o 7 para o 8, nesse intervalo de tempo, quando o próprio Império Romano se enfraquece e aí também o cristianismo se enfraquece nas fronteiras do Mediterrâneo, a igreja no norte da África acaba sendo solapada pelo islamismo da época, que toma conta de todo o norte africano, também da Península Ibérica, Portugal e principalmente a Espanha, chamado dos de Mouros, né? Um pouco da Itália, principalmente a Grécia e assim esmagadoramente a Turquia, antiga Ásia Menor, eles estão lá até hoje, não é? De lá também para o Oriente Próximo, toda a região da Síria, a região de Israel, da Palestina, do Egito. Até hoje eles estão ocupando esse lugar. Eles começam a fazer isso por volta do século VII, século VIII, depois do nascimento do próprio islamismo, que está ali no século VII, ok? Muito bem. Tendo acontecido isso, o cristianismo acaba sendo forçado para o norte europeu. Uma boa parte dele, embora resquícios de cristianismo ainda existam, tanto no Oriente Próximo, quanto no Oriente Médio, quanto no restante do mundo. Mas a maioria e a grande força e poder estava lá no norte. Bom, o cristianismo se desenvolve então nessa região mais ocidental e aqui e ali eles encontram pedidos de socorro daqueles que estão nas regiões mais orientais e eles vêm para o socorro. Aí vêm as cruzadas. Nesse período das cruzadas também, a igreja continua tendo os seus pensadores, aqueles que querem fazer a obra de Deus, aqueles que querem se dedicar, aqueles que querem se consagrar, aqueles que querem ser fiéis em tudo aquilo que fazem. Nesse período nascem os movimentos monásticos, embora o monasticismo é mais anterior, do século IV, ok? Mas nesse período a gente começa a perceber uma formalização do movimento monástico como também um movimento missionário, como um centro de treinamento e também preparação, mas também, acima de tudo, de envio desses homens e mulheres como missionários mundo afora para pregar o evangelho onde o evangelho ainda não havia chegado. Bem, na Idade Média, muitos tentaram reformar a igreja, trazer a igreja de volta para a Sagrada Escritura, mas não conseguiram, e não conseguiram por conta de tudo aquilo que a gente já viu, né? Perseguição e tudo mais, até que no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, de dentro do próprio catolicismo mesmo, a reforma acaba acontecendo na Alemanha por meio de um monge alemão chamado Martinho Lutero, e ela acaba influenciando pessoas no mundo inteiro que queriam isso, queriam voltar para a simplicidade, queriam voltar para as escrituras e que já estavam percebendo de alguma maneira que estavam sendo enganados há muito tempo por aqueles que não lhes davam a Bíblia, que não lhes permitia conhecer, saber, estudar, ouvir a palavra de Deus, e que estava já muito desconfiado de que tudo aquilo que lhes era ensinado deturpadamente, e que eles estavam perdendo dinheiro, eles estavam sendo enganados, eles estavam sendo roubados, ludibriados, eram cegos, guiando cegos, eles cairiam no mesmo abismo. Então, quando a reforma protestante acontece e tem o sucesso que tem, a gente vai atribuir isso a quê? Não é somente aos reformadores, é também aos reformadores, mas é principalmente a corrupção que estava no mundo da época. Qualquer pessoa que dissesse vamos fazer algo contra esse estado de coisas, a maioria das pessoas que estivessem levemente atentas à corrupção dentro da religião concordariam com aquela reforma, porque não haveria outra maneira dela acontecer. E o desejo deles não era criar uma outra igreja, não era sair da Igreja Católica Apostólica Romana, nunca foi. O desejo deles, por amor à própria Igreja Apostólica Romana Católica, era permanecer ali e purificá-la, trazê-la para a palavra, para a simplicidade. Mas, enfim, eles foram expulsos, foram excomungados
Muitos foram perseguidos e mortos, e aqueles que não foram mortos acabaram dando origem à Reforma Protestante. Ela nasce na Alemanha, influencia a Suécia, influencia a Suíça, a França em alguns períodos da história, e alguns outros lugares do mundo também em outros períodos da história, como a Holanda e outros países, mas principalmente Suíça e Alemanha. E depois, então, no final do século XVI, começo do século XVII, essa reforma, e é onde a gente está aqui nessa aula, a reforma chega na Inglaterra avassaladoramente. E ela chega na Inglaterra por meio de Henrique VIII, o rei da Inglaterra na época, que queria se separar da Igreja Romana por questões pessoais e matrimoniais, e também político, econômico, sociais, como a gente vai ver, e que acaba separando a Igreja da Inglaterra da Igreja do resto do mundo, da Igreja de Roma, e ele faz ali uma espécie de reforma, mas foi uma reforma incompleta, completamente incompleta, como a gente verá nessa aula aqui também. Bem, eu quero ler então alguns trechos do livro para que a gente possa compreender o que é dito aqui e depois fazer alguns comentários, tecer alguns comentários em cima disso também. Então ouça com atenção. O fim da longa guerra civil entre as casas de York e Lancaster, conhecida como a Guerra das Rosas, proporcionou a ascensão da Casa de Tudor ao governo do reino. Essa ascensão trouxe ao trono inglês o rei Henrique VIII, e a origem da reforma nesse país esteve justamente ligada às confusões amorosas desse monarca e à chegada do protestantismo continental à Inglaterra. Henrique VIII se casou com a princesa espanhola Catarina de Aragão, viúva do seu irmão, que lhe deu uma filha, Maria Tudor, que se tornou um terror depois, uma assassina de verdade, né? Precisando então de um filho, ele se apaixonou por outra mulher, Ana Bolena, e solicitou o divórcio ao Papa. Ele queria ter um filho homem, ele queria se separar, mas o Papa tinha que permitir isso. Mesmo ele sendo rei, se o Papa não permitisse, teria consequências gravíssimas isso para ele. O divórcio não foi concedido, mas a Ana Bolena engravidou. E em 1533, o Thomas Cranmer, recém-nomeado arcebispo da Cantuária, anulou o casamento do rei. Arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, ele anulou o casamento do rei. Se o Papa não anula, eu anulo. Foi lá e anulou. Esse, então, o rei, persuadiu o parlamento a dissolver as ligações entre a Inglaterra e a Igreja Católica, proclamando o rei, não o arcebispo da Cantuária, mas o rei como o cabeça da Igreja da Inglaterra, uma espécie de Papa ali, que, diga-se de passagem, é assim até hoje. Até hoje a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, nesse ano que eu estou gravando, pode ser que quando você assistir isso no futuro ela já tenha morrido, mas nesse ano que eu gravo, em 2018, ela ainda está viva e ela ainda é a chefe da Igreja da Inglaterra. Esse ato de supremacia, como ele foi chamado, né, foi aprovado pelo parlamento em 1534. Com isso, a Igreja inglesa rompeu com a Igreja romana. Por oporem-se a essas e outras decisões semelhantes, católicos como Thomas More foram executados lá na Inglaterra, porque eles foram contra esse tipo de absurdo. Eu também seria, enfim. E por insistirem perante o rei no sentido de uma reforma mais completa, isso é interessante. Bom, já que vai se separar da Igreja de Roma e vai fazer uma reforma, vamos fazer direito. Não é só para dar divórcio para o rei poder casar com outra mulher. Vamos purificar a igreja, vamos fazer como os suíços estão fazendo, como os alemães estão fazendo, purificando a igreja, trazendo-a para a Bíblia, fazendo com que as pessoas ouçam a palavra, sejam transformadas para ela. Vamos traduzir a Bíblia para o inglês, vamos resgatar aquilo que John Wycliffe fez muitos anos antes, mas foi condenado por isso, e as suas Bíblias foram condenadas por isso também. Vamos colocar a Bíblia na mão do povo, vamos abençoar as pessoas. Mas não era isso também que eles queriam fazer na Inglaterra. Como, por exemplo, protestantes como Robert Barnes e John Frith, que foram também mortos, foram martirizados. A coroa também assumiu o controle dos mosteiros, o que aumentou as suas riquezas. Nos anos seguintes, Henrique ainda teve 4 esposas. Joana Seymour, já que abriu a porteira, passou um boi, a Ana Bolena passou uma boiada. Joana Seymour, Ana de Cleves, Catarina de Howard e Catarina Parr, Inglaterra. Contudo, o rei se manteve doutrinariamente católico romano até a morte. Você vê que curioso isso.
Ou seja, na verdade o rei não queria reformar nada, ele queria casar com outras mulheres, ele queria ter uma vida devassa, ele queria ter um filho homem, e por isso ele realizou uma falsa reforma, foi o início do anglicanismo. Hoje existem igrejas anglicanas saudáveis, bíblicas, boas, mas naquela época essa foi a motivação. Enfim, em 1547, o filho de Joanna Seymour, que foi o Eduardo VI, um menino muito enfermo, tornou-se o rei da Inglaterra, ainda muito novinho. E o homem que se tornou regente do trono no seu lugar, Eduardo Seymour, duque de Somerset, simpatizava com a fé reformada, o que permitiu um avanço rápido da fé reformada lá na Inglaterra. Nesse ano, o parlamento autorizou os leigos a tomarem o cálice da comunhão e os cultos não mais deveriam ser feitos em latim, mas em inglês. Thomas Cranmer, agora líder da reforma inglesa, publicou o livro da oração comum, dando à igreja anglicana sua primeira liturgia. E essas atitudes levaram muitos evangélicos perseguidos no continente, como Martinho Bucero, ou Martin Bucer, enfim, e Pedro Mártir, a fugir para a Inglaterra. Eles vieram e exerceram forte influência nos anos seguintes, mas em 1553, Maria Tudor, lembra dela? Aquela filha do Henrique VIII, que não foi considerada no primeiro momento, que eu falei que ela se tornou terrível depois, ela era uma fervorosa católica romana. Ela se tornou a rainha e ela tentou restaurar a fé católica lá na Inglaterra. E ela perseguiu violentamente todos os protestantes. 300 deles foram martirizados. Entre eles o próprio Cranmer, os bispos Latimer, Huger Latimer ou Latimer e Nicholas Riddler, em 1555. 800 fugiram para o continente, especialmente para Genebra e Frankfurt, onde absorveram os princípios doutrinários dos reformadores continentais. A história, ou as histórias, não é, do sofrimento dessa época foram preservadas na obra O Livro dos Mártires, escrito por John Foxe, que foi profundamente influente no repúdio inglês ao catolicismo, por ele retratar nesse livro chamado de O Livro dos Mártires os absurdos que o catolicismo romano na Inglaterra fez com os protestantes naquela época. E foi, de fato, algo muito triste, quando a igreja perseguiu a igreja por conta do desejo que alguns ali dentro da igreja tinham de ler a Bíblia, de transformarem as suas vidas à luz das Escrituras. É muito triste essa história. Bem, nesse contexto todo, como nosso objetivo aqui é ser panorâmico e introdutório, nasce um grupo dentro da reforma anglicana, um grupo chamado de separatista ou não conformista e mais posteriormente de anglicano. Esses grupos chamados de não conformistas ou separatistas receberam esse nome porque eles queriam se separar. Aqueles que desejaram permanecer dentro da igreja anglicana, mas eram diferentes, tinham uma cabeça diferente, mas eles não queriam sair de lá. Eles queriam transformar a igreja anglicana. Sabe o cara que hoje está dentro de uma igreja, descobre que a igreja está errada, a pregação está errada, a doutrina está errada, e alguém pergunta, por que você não vai para uma igreja saudável? Ele fala, não, eu vou ficar aqui porque eu vou mudar essa igreja. Vou transformar a cabeça do meu pastor, do meu padre, eu vou mudar a cabeça de todo mundo, tudo vai ser diferente. Enfim, os não conformistas eram assim dentro da reforma anglicana. Eles queriam mudar de dentro da própria igreja anglicana tudo aquilo que era ensinado, tudo aquilo que era pregado. Por outro lado, nós temos os separatistas. Os separatistas eram aquele grupo que diziam, não tem que ficar lá dentro, eu vou ficar lá para quê? Eles não vão mudar nunca. Nós precisamos começar algo totalmente novo. Nós já não estamos presos mais à liderança, à cabeça de Roma. Nós estamos livres para servir a Cristo e pregar o seu evangelho, traduzir a sua palavra e colocá-la na mão do povo. Então vamos fazer isso. A gente não precisa do Papa, a gente não precisa do rei da Inglaterra. A gente precisa de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso cabeça. E esses separatistas, portanto, começaram várias congregações ao longo da Inglaterra e foram muito perseguidos. Ao longo de todo o século XVII, de um modo especial, entra rei, sai rei, entra a dinastia, os Tudors e os Stuarts, né? Entra a dinastia, sai dinastia, nasce rei, morre rei, rei criança, rainha, rei, e vai e vem. E dependendo da fé desses monarcas ou dos regentes, quando eles eram ainda muito novinhos, crianças e não podiam governar, tinha um regente que governava no lugar deles, né? Como aconteceu com esse caso que eu mencionei agora há pouco aqui para vocês. Dependendo da fé que esses líderes possuíam, deveria ser a fé seguida por todo mundo na nação. E quem não se conformasse com aquela fé seria morto, ou teria que ir embora do país, ou seria preso.
Talvez você se lembre de um famoso livro, que alguns vão dizer que é o livro mais publicado e traduzido depois da Bíblia, que foi escrito por um homem chamado John Bunyan. John Bunyan foi pastor na cidade de Bedford, na Inglaterra. Ele era um pastor batista e ele escreveu o livro O Peregrino. O livro Peregrino é um dos livros mais traduzidos e publicados da história da humanidade. Alguns vão dizer depois da Bíblia é ele. E esse livro O Peregrino foi escrito na cadeia. Durante os 12 anos, alguns vão dizer um pouco mais, em que ele estava preso por pregar o evangelho, num período em que isso não era permitido pela igreja da Inglaterra, porque o rei da época não concordava que existissem pessoas que não se conformassem, ou seja, que não tomassem a forma da única igreja inglesa, que é a igreja anglicana. Ou seja, qualquer pessoa que pregasse algo diferente, algo não autorizado, algum ponto fora da curva, ou seria preso ou seria morto. Depende do rei, depende do período no final do 16, mas principalmente do século 17, de 1601 a 1700. Foi apenas no final do século 17, por volta do ano 1688, 1689, quando William e Mary, ou Guilherme e Maria, né, William e Mary, sobem ao trono. E eles então assinam o Ato de Tolerância, ou a lei lá que concedia liberdade religiosa em todo o império. Ou seja, se a comunidade quisesse ser católico-romana, poderia ser. Se um grupo quisesse ser protestante, poderia ser. Se um grupo quisesse ser budista, quisesse ser muçulmano, poderia ser. A lei e o rei garantiam a liberdade de culto para todos na Inglaterra. É nesse período, então, que as tradições presbiteriana, batista, metodista, mas tudo bem, e várias outras, inclusive anabatistas que ali estavam na Inglaterra, começam a construir as suas capelas, construir as suas igrejas, eles que por enquanto estavam em casas, escondidos, ou muitos deles presos, como aconteceu com John Bunyan, que eu acabei de dizer para você, ele escreveu O Peregrino quando estava preso, nesse período aqui da Reforma Anglicana. Ele mesmo, um separatista, por isso, e diziam a ele, olha, você pode ser solto amanhã, você tem uma filha cega, você precisa cuidar dos seus outros filhos, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua família, para de falar, quando você for solto, prega, mas prega dentro dos limites que a igreja anglicana permite você pregar. Não volte a pregar como você tem pregado, não provoque o rei, não quebre a lei, porque senão você vai voltar para a cadeia. E John Bunyan dizia, se vocês me soltarem amanhã, depois de amanhã eu vou estar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Eu vou voltar para cá. E isso aconteceu na prática, de fato. Ele foi solto e foi imediatamente preso, pouco tempo depois, porque continuou pregando o evangelho. E com John Bunyan, dezenas de outros assim o fizeram. Se um dia você for para Londres, visite o cemitério de Bunfield, que é onde estão enterrados a maioria desses não conformistas ou separatistas do século XVI e principalmente XVII. Há uma placa muito próxima ao túmulo de Daniel Defoe, que é um grande escritor conhecido, né, por Robinson Crusoe e tantas outras obras, perto do túmulo do Daniel Defoe, do túmulo de John Bunyan e outros túmulos de outros homens conhecidos daquele período, está uma placa de que aqui é o cemitério tal, o qual foi construído para sepultamento daqueles que são os não conformistas ou separatistas, né? O cemitério dos protestantes, como eles chamavam naquela época. Bem, então esse é o cenário do século XVII, principalmente, quando a reforma anglicana ela não alcança no coração do povo tudo aquilo que o povo queria. As pessoas queriam trazer a igreja para a pureza. Elas queriam purificar a igreja da Inglaterra. Elas queriam purificar a liturgia. Queriam purificar os escritos. Queriam purificar a pregação, a homilia. Queriam purificar os ensinos nas escolas. Queriam purificar o governo. Queriam purificar as relações entre a igreja e o Estado. Queriam purificar, e quando eu digo purificar, eu quero dizer que eles queriam voltar às fontes. Ad fontes. Lembra dos humanistas, não é, que influenciaram os reformadores, que também diziam sola escritura, somente as escrituras, vamos voltar à fonte, vamos voltar ao início de tudo, à raiz de tudo e ver onde nesses 1500, 1600 anos de história a gente se perdeu, onde a gente se afastou da origem, da raiz, e vamos voltar para lá, porque se não o fizermos, nós
prejudicaremos alguns dos preciosos do povo de Deus que estão diante de nós. E nesse intuito, eles acabaram tendo que se separar. Foram considerados separatistas, foram considerados não conformistas, muitos foram mortos por causa disso, e outros acabaram emigrando para outros países, que é de onde vêm os pais peregrinos da América do Norte, dos Estados Unidos, por exemplo, que saem da Inglaterra nesse período para colonizar uma terra nova, uma nova Inglaterra, onde eles teriam liberdade de adorar como eles quisessem. E muitos que foram para lá foram desse grupo de que foram depois alcunhados, né? Apelidados de puritanos. Mas sobre os puritanos, há muito que se falar, eu vou falar numa próxima aula com vocês, ok? Então, esse foi o período. Se você quiser conhecer um pouco mais, há muitos livros de história da igreja que eu gostaria de recomendar, dezenas deles, e que estão à tua disposição e que vão te ajudar a compreender um pouco melhor e mais profundamente esse período.